Apesar de ser criticada por nutricionistas, a combinação de queijos e vinhos, valorizada na dieta mediterrânea, ganha seu respaldo científico. Pesquisas mostram que a vitamina D nos queijos reduz o risco de depressão. Já o vinho pode reduzir os níveis de estrógenos nas mulheres, especialmente as bebidas feitas com uvas negras. E o benefício que o vinho pode proporcionar à saúde serviu de base para uma classificação realizada pela Universidade de São Paulo. A pesquisa analisa vinhos produzidos no Brasil, Argentina, Chile e Uruguai para formar um ranking dos melhores quanto aos benefícios para a saúde. Do sabor, muita gente gosta. Vinho? Sim, gosto bastante. Porque dá prazer ao meu paladar, é uma bebida bonita, antiga. É gostoso e faz bem para a saúde. Os componentes chamados flavonoides do vinho são vasodilatadores. Eles diminuem a possibilidade da pessoa ter trombos dentro do sistema circulatório. Pesquisadores da Universidade de São Paulo analisaram 666 garrafas de vinho da Argentina, Brasil, Chile e Uruguai, todas custando menos de R$100. Criaram um ranking de funcionalidade da bebida. Os primeiros colocados foram os produzidos a partir da uva Taná. Depois vem o Malbec, Shiraz, Carmener, Cabernet Sauvignon e Merlot. Também foi possível avaliar os resultados de acordo com o país de origem. Entre os vinhos mais benéficos para a saúde, os argentinos aparecem no topo da lista, seguidos pelos chilenos, brasileiros e uruguaios. Mas esse cardiologista alerta: tão importante quanto a qualidade da bebida é a quantidade que se consome. A dose chamada ideal é pequena a moderada, isso é 1 a 2 taças de vinho, no caso, por dia. Para debater sobre a relação entre queijos, vinhos e saúde, convidamos a sommelier Ana Rita Zani, especialista em vinhos e produção vinícola, e também recebemos Marcos Acioli, fabricante de produtos à base de leite de búfala. Participe, mande as suas perguntas pelo nosso portal de conteúdo, via Twitter ou pela nossa página no Facebook. Os endereços aparecem aí na sua tela. Muito obrigada pela presença dos dois. Obrigado. Ana, você estava comentando que participou dessa pesquisa. Conta mais alguns detalhes. Então, essa pesquisa nasceu de uma pesquisa que nasceu na USP. Foi relacionada nem tanto para saber se efetivamente o vinho tinto tivesse o conteúdo dessas substâncias benéficas, mas se verdadeiramente essas substâncias são absorvidas por nosso organismo. Então, o que foi provado foi que os vinhos analisados foram só vinhos brasileiros, argentinos, chilenos e uruguaios, vinhos da América do Sul, com essas uvas, que eram as uvas mais conhecidas. O Taná ficou em primeiro lugar, como a gente pensava, porque o Taná é uma uva que significa tanino, Taná em francês. O tanino é uma das substâncias que são antioxidantes, que são na casca da uva tinta, que efetivamente tem as substâncias benéficas. E foi provado também que são verdadeiramente absorvidas. Tem um detalhe que é interessante, que mais sozinhas essas substâncias não são absorvidas. Às vezes a gente precisa de uma gordurinha para poder absorver todo o resveratrol, polifenóis. Então, até a combinação com a gordura do queijo pode ser benéfica. Exato, exatamente. Isso ajuda. Agora, interessantíssima é a quantidade. Isso é muito importante, porque se fala muito que o vinho faz bem ao coração, faz bem à alma, à ânima, mas o vinho também tem álcool. E tem que ter doses moderadas. Então, geralmente é uma pessoa, um homem de 75 quilos é 750 ml. Ele poderia, vamos dizer, no máximo, dividir uma garrafa entre almoço e jantar. Aqui é mais difícil, porque o brasileiro não toma vinho no almoço, então seria só o jantar, ficaria muito. Então, aquelas 2 taças, tá bom. Mulher já absorve mais rapidamente o álcool, então seria melhor uma tacinha por dia. E aí, para generalizar, fica essa média aí de 2 taças Exato, por dia, né? Mais ou menos. Bom, e
a gente tem aí os queijos que fazem ajudam na função da absorção da substância, e tem os queijos à base de leite de búfala, né? Não é só a mussarela de búfala que a gente conhece, tem outros queijos também, né, Marcos? Não, tem. A gente tem diversos queijos que são feitos com búfala. O mais conhecido, né, que é quase uma iguaria, é a mussarela de búfala. Até só pegando o gancho aqui de saudável, né? Quer dizer, o queijo, ele tem uma importância de saúde também. Até porque, normalmente, a pessoa, depois da infância, juventude, começa a não consumir mais leite, né? Isso uma grande parcela da população. E o queijo é um derivado direto do leite. E isso faz com que ele tenha essa ingestão de leite, e ele ingere cálcio, e o cálcio é bom para a osteoporose, por exemplo, a osteoporose, né? E o leite de búfala, principalmente, é um leite que ele é, perante os outros, um leite mais nutritivo, tá? E que tem um colesterol mais baixo. Então, isso gera também uma qualidade melhor da alimentação. Muitos médicos ainda recomendam, perante a um leite de vaca, por exemplo, ele é um leite que pode ser considerado light. Muito bem. E voltando aqui a falar sobre a questão dos vinhos, né? Até mesmo essa pesquisa da qual você participou, Ana, incluiu os vinhos brasileiros, né? Como é que está a produção nacional? A gente tem tido mais investimentos em tecnologia para melhorar a qualidade do produto brasileiro? Bom, sempre vem melhorando, claro. O destaque do Brasil, como a gente já sabe, tá lá fora também famoso, é o vinho espumante. Mas temos também interessantes resultados. Pessoalmente, eu acho que seria mais interessante que os brasileiros investissem mais nos vinhos brancos. Mas sempre tive um pouco de preconceito no Brasil para vinho branco. Porque o solo favorece mais? Tem alguma relação? Aí no Brasil nós temos um clima, principalmente, com bastante chuva. Então, o que acontece? Para um branco, um vinho espumante, não tem sempre a necessidade, depende, claro, do vinho que você quer fazer, de ter uma uva extremamente madura, coisa que é necessário, por exemplo, para os vinhos tintos, porque, como eu falei antes, o que faz o tinto é a pele da uva. Então, mais a pele da uva tem condições favoráveis, climáticas e de solo, mas principalmente climáticas, para se desenvolver com todas as substâncias de polifenóis, antocianos, taninos, mais o vinho será um vinho completo, encorpado e tudo. E por isso precisa de sol. A grande propaganda dos chilenos é 300 dias de sol por ano. Hoje até, tanto é que temos a novidade do Nordeste. É um projeto completamente à parte, ou seja, não pode se encaixar esse projeto com nenhum outro projeto parecido no mundo, porque é o único lugar ao mundo onde você faz o vinho com uvas europeias, em climas, em local que não tem clima parecido com a Europa. Então, tem todo um processo tecnológico, que não é tecnológico, quando a gente fala em tecnologia, não sempre nós temos que pensar em coisas químicas, botões, não. A tecnologia, no caso, é saber usar a sabedoria a serviço da natureza para fazer o produto, no caso da uva. No Nordeste, por exemplo, eles simulam as 4 estações, porque a videira que é europeia, ela precisa das 4 estações para completar o ciclo vegetativo. Então, primavera brota, no verão amadurece, outono é colheita, inverno descansa. Se ela não tem esse comportamento, ela fica descontrolada. Então, com poda e rega, quando é hora de regar, ela vai brotar. Quando é hora de parar de produzir, ela vai ser podada e vai ficar sem água. Então, assim, é muito interessante, mas também seria muito comprido. Tipo, tem maneiras e tem a tendência do brasileiro a querer sim melhorar o produto. Repito, eu investiria um pouco mais nos brancos, já nos espumantes está fazendo um bom trabalho. E tinto, onde tem os vinhos de qualidade mais conhecidos, mas muitas vezes o que acontece? Tem pequenos produtores que às vezes não têm a verba, não tem E aí a gente acaba não conhecendo todos esses produtos, né? Esse um pouco acontece no mundo inteiro, lá fora também. Tem muito vinho que vem para cá famoso, mas tem vinho muito melhor, às vezes, que fica lá produzido familiarmente. Exatamente. Sobre a produção de queijos aqui no Brasil, essa diferença entre os queijos feitos com leite
de vaca e os com leite de búfala. É justamente o processo artesanal que é o principal diferencial? O processo do leite de... Não só... O leite de... Tem muito leite de búfalo também feito por processo industrializado. O processo artesanal é um processo que ele cria uma condição de melhor qualidade para o produto, né? Porque você pode avaliar constantemente, principalmente o leite. O leite, ele tem muitas variações, né? Dia a dia ele está mais gordo, ele está menos gordo. Então, o que acontece? Quando você faz a produção artesanal, você consegue equalizar todas essas variáveis. Para manter um padrão. Para manter um padrão, né? E um padrão sempre elevado. Agora, eu também queria, né? Quer dizer, muitas vezes, às vezes confunde artesanal com produção caseira, produção na cozinha de casa. Não é isso. A produção artesanal, ela usa alta tecnologia. A diferença é que a industrialização ela é muito pequena, né? Então, a gente tem, por exemplo, para a mussarela, a gente tem laboratório para analisar o leite, a gente tem laboratório para analisar a mussarela. Ou seja, a gente tem equipamentos, né? É tudo de aço inox, é uma fábrica, tem 50 e poucos funcionários, não é uma coisa assim, né? E o queijo de búfala, que é um queijo que tem uma representatividade ainda muito pequena no Brasil. A gente está falando aí em menos de 1%, né, do mercado brasileiro de queijo, mas que está crescendo 30% ao ano, né? Bom. E para saber um pouco mais sobre queijos e vinhos, nós vamos a um lugar tradicional na venda desses produtos. É o Mercado da Cantareira, mais conhecido como Mercadão. De lá fala o repórter Rodrigo Priscitelli. Boa tarde. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Eu estou aqui num lugar que tem um cheiro, você deve imaginar, delicioso. Na banca do Seu Levi, no Mercado Municipal do Mercadão de São Paulo, né? E aqui comigo, para essa tarefa irresistível, a Anita Sachs, que é nutricionista lá da Unifesp. Anita, a gente está vendo aqui uma grande variedade de queijos, são cerca de 3 mil itens em toda a loja, em toda a barraca dele aqui. O que eu queria saber de você é o seguinte: o queijo costuma ser usado muito como aperitivo, ele deve fazer parte da nossa alimentação no dia a dia? Sim, o queijo é importantíssimo, é uma fonte muito boa de proteína, de cálcio. Nós só devemos tomar cuidado com a quantidade de gordura. O queijo em si tem muita gordura. Também queijo branco, ricota, são queijos ricos em gordura. Então, a pessoa que precisa controlar o peso, ou que tem colesterol elevado, ou quer cuidar da saúde do coração, precisa prestar atenção nessa quantidade de gordura e também, muitas vezes, de sal dos queijos. Qual você indicaria, então? Um queijo mais leve, vamos dizer assim? Uma ricota, aquela bem esfarelenta, bem sem gosto, bem baratinha, seria a que tenha o menor teor de gordura. Aquela ricota cremosa, gostosa, já tem muita gordura. E o queijo de búfala, que está crescendo muito em popularidade? Ele também tem muita gordura. A cor branca não significa falta de gordura. É um queijo tão gordo quanto uma mussarela, um queijo prato, um queijo de Minas. E mesmo o queijo branco, o queijo de Minas, também tem muita gordura porque ele é feito com leite integral. Quer dizer que o fato dele ser branquinho e levinho é só enganação no que diz respeito à gordura? Sim, a cor dele nada significa em relação ao teor de gordura. Olha, Adriana, tem queijo ali, a gente está vendo os queijos com tempero, queijo tipo gorgonzola, né? São vários tipos, depois a gente vai falar com o Seu Levi. O que eu sei é que qualquer tipo de queijo que está aqui dá água na boca. E como disse a Anita, colocar o queijo na nossa refeição só vai fazer bem à saúde. Daqui a pouco a gente volta para falar mais um pouco com ela e também com o Seu Levi. Até já dá água na boca mesmo, principalmente nesse horário de almoço, né? Verdade. A nutricionista, ela passou algumas informações a respeito dos nutrientes, né, presentes nos vários tipos de queijos. E a gente estava conversando mais cedo, Marcos, sobre a questão da intolerância à lactose, que a mussarela de búfala e os queijos à base de leite de búfala, eles podem ser uma alternativa para quem tem esse problema, né? É verdade, né? A lactose... Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje falamos sobre a relação entre queijos, vinhos e saúde com a sommelier Ana Rita Zani e o empresário Marcos Acioli. E em São Paulo, uma loja especializada em queijos de pequenos produtores tem até queijo que vem a cavalo. O Brasil é um dos maiores produtores de queijo do mundo. Queijo fresco, parmesão, gorgonzola. O tipo você escolhe.
Todo lugar do mundo tinham queijos maravilhosos, que aqui também tinha, só que ninguém conhecia. Eu mesmo não conhecia. Então hoje já são mais de 80 queijos de diversos produtores, de 6 estados diferentes, texturas diferentes, histórias diferentes. Nós temos queijo aqui que até hoje você tem um trajeto a cavalo, que não chega carro na fazenda, então é tudo muito difícil de chegar, de descobrir. Bom, então a gente vai começar por um queijo suave, que é o queijo tropeiro, que é um queijo, inclusive, que faz homenagem ao tropeirismo, né? Onde as pessoas carregavam os queijos nas mulas e faziam trocas, e era uma maneira, uma moeda da época. Um outro queijo suave é o galego, que é um queijo de Pernambuco, né? Você vê a textura dele, ó. Esse é um queijo bem amanteigado, mas com um sabor um pouco mais forte. E esse é um queijo que eu falei que tem um trajeto a cavalo. Um queijo bem difícil de chegar aqui. E depois, por último, o queijo do Cerro, bem mais curados, que é um leite mais ácido e mais picante. Nossa! Cadê a jarra de água? Bom, como a gente viu na reportagem, já mostrou também com o Rodrigo, existe uma infinidade de queijos, assim como uma variedade de vinhos enorme também, de tipos de uvas. Como combinar queijo e vinho? A gente acha que pegar um queijinho e um vinho já está tudo bem. Como fazer essa combinação harmônica? Bom, se posso ser assim rápida, sem entrar no detalhe, por que tem essa coisa que basta pegar um queijo, basta pegar um vinho? Porque muitas vezes um queijo, a maioria dos queijos, pelo fato de ter a gordura, o que eles fazem? Eles se fazem uma pátina na boca, nas papilas gustativas. Então, vamos dizer assim que, entre aspas, superficialmente falando, qualquer vinho fica maravilhoso, principalmente os vinhos ruins, porque os vinhos que têm alta acidez, que têm muito tanino, quando você coloca na papila limpa, você percebe essas sensações agressivas. Quando você coloca numa papila engordurada, você sente ele mais suave, mas aí é beber qualquer coisa com qualquer coisa. Nós queremos ver o detalhe e ter o prazer de que a gente come. Então, eu sempre falo, queijos e vinhos. Por quê? Porque às vezes um queijo muito gorduroso, tem queijos muito, por exemplo, um parmesão e um brie, gente, são duas coisas diferentes. A harmonização seria um queijo mais suave com um vinho mais suave? Tudo isso é o equilíbrio. Então, assim, procurar que os dois encaixem. Não tanto, às vezes, para ser suave somente, mas também para ter características que te balanceiam, a característica do vinho que balanceia com o queijo. Só para fazer um exemplo, a mozzarella é um queijo que a gente fala, ele é muito delicado, ele é tudo... É difícil harmonizar, no sentido que a mozzarella, ela não tem muita gordura. Então, assim, você percebe tudo da mozzarella e tudo do vinho. Então, se eu vou pelo equilíbrio, é ótimo com um vinho espumante, com um vinho branco. Então, ok. Que é mais leve para o sabor não brigar, né? Se eu penso na parte técnica da mozzarella, a mozzarella é leve, mas a mozzarella tem um componente que chama-se de suculência. É um raro queijo que eu conheço que tem a suculência. Aquele que quando você morde, ou quando ele tem um caldo. É que nem uma picanha que quando suculenta tem um caldo. Esse caldo, acredito que não combina com branco, e não combina assim, ou com um branco alcoólico, porque a suculência combina com álcool, ou com leve tanino, que seca. Então, por exemplo, eu faria Pinot Noir, um bom vinho da Bourgogne, com uma mozzarella, por que não? Muito bem, a gente vai voltar agora ao mercado da Cantareira, onde está o repórter Rodrigo Psitelli com mais informações sobre o mundo dos queijos. Rodrigo. Olha, Adriana, a bandeja de queijo já está aqui, né? E os clientes podem experimentar. Eu vou falar aqui com o seu Levi, que é o dono desse box aqui no Mercadão e está aqui há 51 anos, vendendo todos os tipos de queijo, embutidos em geral, azeitonas. Seu Levi, qual é o queijo mais vendido? Qual é o preferido do brasileiro? O brasileiro é o queijo Minas. Quanto o senhor vende aqui por semana, mais ou menos? 600, 700 quilos. 700 quilos do tradicional queijo Minas. E o senhor estava dizendo que é o melhor leite que tem aqui, é isso? O melhor leite de Minas, já é leite de serra. Leite de serra é leite gordo, leite bom. Além do queijo Minas, que outros são vendidos também? Vende azeitona, vende muito, bacalhau. Mas em queijos? Parmesão queijo mussarela hoje vende muito pouco. Meia cura, Minas padrão, esse vende bem.
E para fechar, vou só tirar mais 2 dúvidas com a Anitta, que é a nossa nutricionista, nutricionista da Unifesp. Adriana, Anitta, o queijo pode ser colocado, você já falou que ele é bom para a refeição, mas todo dia? Pode ser comido todo dia? Sim, o queijo pode ser consumido todos os dias, de preferência longe das refeições que contenham carne ou frango, porque ele acaba impedindo a absorção de alguns nutrientes de carnes e frangos. E qual é melhor, o queijo com leite de vaca ou de cabra? Todos são bons. O que acontece é que o paladar do brasileiro muitas vezes não está habituado ao queijo de cabra, mas todos podem ser consumidos. É isso aí, Adriana. Agora, não dá para falar de queijo sem, claro, experimentar. E eu vou pegar um pedacinho do queijo mais vendido, que é o famoso queijo de Minas. Saboroso. Voltamos ao estúdio. Obrigada, viu, Rodrigo? Ele se deu bem, né? Conseguiu fazer uma degustaçãozinha. O dono desse box, ele estava explicando, né, as características do queijo Minas, que é aquele leite da serra, que aí sim sai aquele queijo saboroso. Qual é a característica de uma boa mussarela de búfala? Mas é exatamente isso, quer dizer, o que o queijo Minas difere dos outros queijos dentro do paladar brasileiro? Porque ele é fresco, né? E ser fresco é fundamental. Porque o queijo, ele vai perdendo a sua qualidade, ele vai perdendo o seu teor, ele vai perdendo tudo. Então, a nossa, por exemplo, a mussarela de búfala fresca nossa, né, que, por exemplo, nas nossas 4 lojas em São Paulo, a gente recebe a cada 2 dias. Né? Quer dizer, dia sim, dia não, está chegando mercadoria de lá. Essa condição da coisa ser fresca, porque o queijo, o que acontece, por exemplo, com o queijo Minas que ele estava falando? Deixa esse queijo Minas 2, 3 dias na geladeira, ele resseca e ele já não tem mais o paladar que ele tinha. Então, o paladar do brasileiro é para o queijo fresco. O brasileiro está refinando um pouco o seu paladar, até pela globalização, pelo número de viagens que as pessoas fazem. A gente chega nas nossas lojas, as pessoas, eu quero comer uma mussarela igual da Itália. Hoje você tem isso no Brasil, você não tinha, porque é a mussarela artesanal, é a mussarela fresca, é a mussarela feita dentro dos princípios da cidade de Bate-Palha, que é a capital mundial da mussarela de búfala e que exporta aí para o Brasil e para o mundo inteiro. Bom, a gente recebeu algumas perguntas aqui pela internet. O Altemar Lopes, ele quer saber se o vinho que fica aberto na geladeira por 3 dias perde as propriedades benéficas ou não. Bom, eu vi benéficas... Pode não perder, mas pode perder a fragrância. Uma garrafa que o vinho, o que ele faz? Ele muda em contato com o ar. O primeiro momento que você abre a garrafa, ele se oxigena e melhora. Ele abre as células, exala os melhores aromas e se completa. Mas depois da oxigenação, ele passa a oxidar. O ar vira um inimigo. Então, quando você fecha a garrafa e aquela parte vazia que fica, ela vai continuar trabalhando e o vinho vai ficar diferente. Eu não posso dizer, porque vamos ser sinceros, todo mundo fala, não, o dia seguinte não dá para beber. E eu não vi ninguém jogar fora. Então, assim, estamos cansados de muita regra, não pode. Se fechar com a rolha, tem aquele Vacuvan, que é um sistema de absorver o ar. Conserva melhor. E olha, eu tenho vinhos, quando o vinho é muito, muito, muito bom, às vezes o dia seguinte é melhor. Mas tem que ser muito bom. É igual almoçar, é igual queijo, quer dizer, o queijo, claro que ele naquele primeiro dia é o melhor dia dele. Agora, o dia seguinte, ou 2 dias, ou 3 dias depois, dependendo da qualidade dele, ele vai ser muito melhor ainda do que muitos que estão por aí, né? Bom, a gente tem outra pergunta aqui para a Ana, da Eliel da Maria. Ela quer saber se o suco de uva integral, ele tem o mesmo efeito do vinho com relação aos benefícios para a saúde. Bom, ele tem, não podemos falar os mesmos efeitos, mas ele tem sim, porque do momento que ele tem o contato com as cascas, absorve as substâncias antioxidantes, também ele faz bem para a saúde. Marcos, e como é que está o preço hoje dos queijos de búfala aqui no Brasil? Muita gente acaba deixando de comprar porque está mais caro ou essa diferença já está diminuindo? Não, essa diferença é que existem queijos de várias qualidades. Quer dizer, o preço do queijo da búfala não é mais caro, o preço muito pelo contrário. Em alguns casos é até mais barato do que existem os queijos que existem no mercado. Agora, são muitas qualidades de queijo.
E aí, dentro da qualidade, você tem esses preços que variam de uma forma bastante significativa. O preço da mussarela de búfalo, de uma mesma qualidade de uma mussarela de leite de vaca, ele pode ser um pouco mais alto por questão da menor produção, a produção em menor escala aqui no Brasil ou não? Olha, não é o que se verifica lá no ponto de venda, não é o que se verifica nas nossas 4 lojas, não é o que se verifica nos nossos parceiros. Eles são preços bastante... Agora, volto a dizer, tudo tem sua qualidade, né? Ana, explica pra gente aí, de maneira simples, pra gente entender, a diferença entre champanhe, prosecco e espumante. Então, champanhe, prosecco, espumante. Todos são espumantes. O espumante é o vinho que tem espuma. Champanhe e prosecco são ligados ao local de produção. Então, um champanhe é um espumante produzido exclusivamente na Champagne. Por isso, só ele pode... França. Na Champagne, na França. Por isso que somente pode se chamar de Champagne. Por exemplo, existem outros espumantes franceses, por exemplo, Crémant de Bourgogne. É feito igual que o Champagne, maravilhoso, mas ele nunca poderá se chamar de Champagne. E o prosecco? Prosecco é uma região... A história do prosecco quero um minutinho a mais. Porque o prosecco, até tempo atrás, era uma uva. Por ser uma uva, o mundo inteiro podia produzir um prosecco. E a região que é a original de produção, ela não era tutelada. A partir de 2009, virou a uva virou glera e virou uma denominação de origem. Por quê? Porque na região de origem existe uma cidade que se chama Prosecco. E graças a isso, eles descobriram, eles podem ligar a palavra Prosecco à denominação de origem. E somente lá, nos últimos anos, pode-se produzir o verdadeiro Prosecco. Tá certo, Ana. Muito obrigada. Obrigada, Marcos. Nós chegamos ao final desta edição do JC Debate. Mais informações você encontra no cemais.com.br/jornalismo. Boa tarde. Segunda-feira nós voltamos com uma nova edição do JC Debate. Até lá.